está iludido com o pecado, achando que o pecado é bom, mas o pecado tem sabor de uma eterna solidão. 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 O pecado tem sabor de solidão. Solidão é o sabor do pecado. O pecado tem sabor de solidão. Solidão é o sabor do pecado. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Pelo amor de Deus, entregue a sua alma a Jesus, porque o pecado tem sabor de solidão. Pelo amor de Deus, faça o maior bem para a tua alma e entregue a tua alma a Jesus, porque o pecado tem sabor de solidão eterna. O pecado tem sabor de solidão eterna. Solidão eterna é o sabor do pecado. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. O pecado tem sabor de solidão. O pecado tem sabor de solidão eterna. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Uma eterna solidão da perdição eterna é o sabor do pecado. O pecado tem sabor de solidão e o seu final é cova funda, tão funda que vai ao inferno. O final do pecado é sepultura e cova funda, tão funda que vai ao inferno e nunca mais o homem escapa do inferno, porque o pecado tem sabor de uma eterna solidão. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Solidão é o sabor do pecado. Você quer o pecado? Gosta do pecado? Tá gostosinho o pecado? O diabo diz pra você que o pecado tem gosto de mel. Mentira do diabo. O pecado tem sabor de solidão. É mentira do diabo que o pecado tem sabor de mel, porque o pecado tem sabor de solidão. Solidão eterna. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. É mentira do diabo que o pecado é bom. É mentira do capeta. É mentira de Satanás. O pecado não é bom. Mentira. Tá gostoso o pecado? O final do pecado é solidão. Tá gostoso o pecado? O final do pecado é solidão. O final do pecado é solidão. Solidão é o final do pecado. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Não deixe o diabo de enganar. O final do pecado é sepultura e cova funda. Funda tão funda que vai ao inferno, porque o pecado tem sabor de uma eterna solidão. Jesus pode salvar a tua alma. Pelo amor de Deus, entrega a tua alma a Jesus, homem. A melhor coisa que você faz, o maior bem que você faz para a tua própria alma é abrir o coração para Jesus entrar. O maior favor que o homem faz para a sua própria casa, para a sua família, para a sua alma, é abrir o coração para Jesus entrar, porque o pecado tem sabor de uma eterna solidão, eternamente na perdição, eternamente no inferno, onde o fogo não se apaga, onde o bicho nunca morre, porque o pecado tem sabor de uma eterna solidão. Mas Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o homem do pecado. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, porque o pecado tem sabor de solidão. O pecado tem sabor de solidão. Solidão é o sabor do pecado. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Eterna solidão é o sabor do pecado. Não deixe o diabo te enganar com o pecado.
fazer mal. Você gosta de se entregar ao pecado? Você vai colher os frutos do pecado. E o pecado tem sabor amargo. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Aí, ó. A sociedade mundial se entregando ao pecado. As multidões caindo na perdição eterna porque abriu o coração no pecado. E o pecado tem sabor de uma eterna solidão. O pecado tem sabor de uma eterna solidão, porque o salário do pecado é a morte eterna. Jesus quer abraçar a tua alma. Jesus não quer abraçar o teu corpo. Mas o pecado tem sabor de sofrimento. O pecado tem sabor de desilusão. O pecado tem sabor de confusão. O pecado tem sabor de adultério. O pecado tem sabor de maconha. O pecado tem sabor de cocaína. O pecado tem sabor de cachaça. O pecado tem sabor de macumba. O pecado tem sabor de demônio. O pecado tem sabor de pedofilia. O pecado tem sabor de inveja. O pecado tem sabor de orgulho. O pecado tem sabor de amor ao dinheiro. O pecado faz o homem caminhar para o inferno. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Não deixa o diabo te enganar. O pecado tem sabor de quê? Solidão. Bolsonaro! O pecado tem sabor de solidão. O pecado tem sabor de solidão. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Você e o Bolsonaro! Eu sou Bolsonaro, eu tô fazendo política. Eu tô fazendo política por acaso. Ô, minha irmã, eu não sou ativista político, não. Não sou ativista político. Eu estou dizendo que o pecado tem sabor de solidão. E Jesus é o salvador da pátria. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é capeta nenhum. É Jesus que vai te ajudar. Mas nós estamos trabalhando, você não pode vir atrapalhar. Você tem que ir pra lá, vai pregar lá, nós estamos aqui trabalhando. Você não pode vir aqui atrapalhar. Você prega ali, ninguém vai te atrapalhar. Você não pode atrapalhar, nós estamos trabalhando. Tô na rua! Você está espantando as Eu tô no meio da rua, senhora! Tô no meio da rua! Você está espantando as pessoas. O pecado tem sabor de solidão. O pecado tem sabor de solidão. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Solidão eterna é o sabor do pecado. Eu não sou bolsonarista, eu não sou PT, eu sou cristão. Eu não sou bolsonarista, eu não sou PT, eu sou cristão. Eu tenho uma alma, eu tenho de prestar conta a Deus. Você tem uma alma e você terá de prestar conta a Deus. É graça. Não é um palhaço, gente, é a pregação do evangelho, gente. Vamos para dar risada com o pregador, vamos temer a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser ouvido chorar, não é para zombar da palavra, é para chorar quando ouve a palavra. Eu tenho notícia boa para você. Ei, eu tenho notícia boa para te dar. Jesus ama a sua alma. Jesus ama a sua alma. Jesus quer salvar a sua alma, mas o pecado. pecado é tão gostoso, pois é, mas tem sabor de uma eterna solidão. Ô irmão, eu lambo os beijos quando eu peco. Pois é, você lambe os beijos
Mas não esqueça que o pecado tem sabor e uma eterna solidão. Não esqueça que o preço pelo pecado que você pratica e ama tanto e você adora é um preço caro. Você não vai dar conta de pagar o preço pelo pecado que você ama. Então tente rejeitar o pecado. Resista à sedução do pecado, porque Jesus é mais prazeroso que o pecado. Jesus é mais gostoso que o pecado. Jesus é mais saboroso que o pecado. Jesus tem sabor de amor. Jesus tem sabor de vida. Mas o pecado tem sabor de solidão eterna. Qual é o sabor de Jesus? Jesus tem sabor de amor. Qual é o cheiro de Jesus? Jesus tem cheiro da rosa de Sarão. Qual é o sabor do pecado? O pecado tem sabor de solidão. Qual é o cheiro do pecado? O pecado fede inferno. O pecado fede enxofre. O pecado tem cheiro de lábio de fogo, de sofrimento eterno. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Eu não quero que o inferno é real, não? Hein? Ah, o inferno é real. Não é real, não? Não, o inferno é real, não. Aí, ó. Ah, os testemunhos de Jeová aí, ó. Prega que não é inferno. Olha isso aí, ó. Os testemunhos de Jeová prega que não é inferno. Mentira dos testemunhos de Jeová. O inferno é real. Os testemunhos de Jeová dizem que o inferno não é real. Mentira deles, o inferno é real. O inferno é real. Não acredite nessa mentira das testemunhas de Jeová que prega que o inferno é real. Eles dizem que o inferno é real. Eles dizem que o inferno não é real. Eles pregam que o homem não vai para o inferno. Eles pregam isso. Essa é mentira. Aí o homem morre, seja Jesus, vai para o inferno, porque o homem que cantou a palavra de Deus, que chama Jesus de um ser humano qualquer, o Espírito Santo de uma força ativa, que esse inferno não é real. O inferno é real. Testemunho de Jeová. O inferno é real. Creia nessa palavra. O inferno é de vocês, gente. O inferno, vocês não creem nesse inferno. O inferno é de vocês. O céu é real. Quando o homem não quer o céu, ele termina no inferno. Não creem na existência do inferno. Não creem que pode ir para o céu. Na cabeça desses homens, somente 144 mil vão para o céu. Mentira! Todo que crê no nome de Jesus será salvo. Pergunto para eles se o inferno é real. Ele fala que não. Mentira do diabo. O diabo não quer que você tenha a existência do inferno. O diabo não quer que você creia na existência do inferno, para você morrer no inferno. O inferno é real! Estes homens não creem na existência do inferno, mas o inferno é real! O inferno é real! Não creem na existência do inferno, isso é mentira, povo! Mentira! Você ensina mentira! Testemunho de Jeová! Você ensina mentira! Porque o inferno é real! O inferno é real e o pecado tem sabor de uma eterna solidão. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Eterna solidão é o sabor do pecado. Os testemunhos de Jeová não ensinam as pessoas que o inferno é real. Os testemunhos de Jeová dizem às pessoas que o homem não vai para o céu. Jesus garantiu o céu para o homem. Jesus disse, eu vou para o meu Pai e voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aí eles pregam, não, só vai para o céu 144 mil. Ô irmão, qual é a palavra que você vem deixar hoje? Eu botei você, qual é a palavra que eu vim deixar hoje? Eu vim dizer a você o seguinte, o pecado tem sabor de uma eterna solidão. Não brinca com o pecado. As pessoas têm uma visão superficial do pecado, mas não sabem o quão terrível o pecado. O quão terrível o pecado. Estava até medo,
amor de Deus, entregue a sua alma a Jesus, porque o pecado tem sabor de uma eterna solidão. Pelo amor de Deus, entregue a sua alma a Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é conselheiro, Jesus é Deus forte, Jesus é Pai da eternidade, Jesus é Príncipe da paz. Mas o diabo é fedorento, o diabo é fedorento, e o pecado tem sabor de uma eterna solidão. O diabo fede prostituição, o diabo fede pornografia, mas Jesus tem cheiro da rosa. Diz, Jesus é cheiroso, mas o capeta cheira maconha. Jesus é cheiroso, mas o diabo cheira cachaça. Jesus é cheiroso, Jesus quer salvar o bêbado, Jesus quer salvar o maconheiro, Jesus quer salvar o cheirador de cocaína. O pecado tem sabor de uma eterna solidão. Tem sabor de uma eterna solidão. Pelo amor de Deus, entregue a tua alma a Jesus, porque o pecado tem sabor de uma eterna solidão. Eterna solidão.